Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Vamos cozinhar hoje? Então, faz tempo que vocês estão me pedindo receitas. Gra, cadê as receitas? Vocês sabem que eu gosto de comidas práticas, comidas rápidas. Aqui se come muita pasta. Nessa casa, nós comemos, se deixar, nós comemos massa todos os dias. E não é massa sempre do mesmo jeito. Aqui tem vários tipos de massa. E eu aprendi a fazer muitos molhos de macarrão, né? Para massa, porque aqui todos os ingredientes viram molho de massa ou então viram um belo risoto. Mas não é nada disso que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer uma lasanha de abobrinha. Eu amo, amo, amo. Mas as últimas que eu fiz eu usei carne moída e hoje não vou usar carne moída, eu vou fazer molho branco. Aqui também tem os molhos brancos prontos para você comprar no mercado, mas eu vou fazer do jeito tradicional mesmo. Não precisa de muita coisa para fazer essa receita, é rápida, é simples. Para quem não pode comer glúten, funciona super bem porque não vai massa, né? No lugar da massa você coloca abobrinha. Para quem é alérgico à lactose, você pode substituir os queijos por queijo sem lactose. Para fazer o molho branco também, sem lactose. E para quem não come carne, não precisa colocar o que eu vou colocar para dar uma crocância. Eu vou separar os ingredientes aqui e já mostro o que eu vou usar. Bom, aqui já separei mais ou menos o que eu vou usar. Ainda falta, né, os ingredientes do molho branco que eu vou fazer depois. Esse aqui é como se fosse... Aqui é chamado de speck affettato. Ele é de carne de porco, né? Mas aí se você não sei se tem no Brasil isso aqui. Mas pode usar fatias de bacon. Digamos que esse aqui são pequenas fatias de bacon já, né? Curtido. Você pode comer esse aqui assim, no pão. Ou então pode fazer que nem eu vou fazer para colocar nas receitas, ou mesmo para fazer sanduíche. Então tem que ser tirinhas bem fininhas de bacon, senão você não encontrar esse aqui aí no Brasil. Eu não lembro de ter. Eu sempre usava mais bacon, né? E eu vou colocar na air fryer para que fique crocante. E daí eu vou colocar essa minha forminha de papel manteiga. Eu vou fazer porque na receita que eu vi, a cozinheira coloca, né? É uma receita italiana, ela coloca. Mas se você não quiser também, não precisa. Aqui são fatias bem fininhas. O bom era pôr no forno, mas no forno vai demorar mais. Então, vou colocar na air fryer e faço em mais de uma vez. Tem que deixar ele bem crocante, para que fique mais crocantezinho na hora de montar a lasanha. Dei uma pausa ali, porque senão vai fazer muito barulho, para eu terminar de mostrar os ingredientes. Então, esse aqui eu vou fazer em partes. E eu vou usar os queijos Scamorza Affumicata. É um queijo defumado, mas você pode substituir por mussarela. Se você encontrar mussarela defumada, vai ficar perfeito. Então, os queijos eu vou usar depois. Aqui eu tenho 2 abobrinhas, um descascador, e eu vou fatiar essas abobrinhas. Deixa eu tirar as pontinhas que eu esqueci. Já peguei a minha assadeira, mas eu não vou colocar ali agora. E aí eu vou fatiar essa abobrinha aqui bem fininha. Prefiro as abobrinhas mais novinhas para ela não ter tanta semente. Essa aqui é uma bem verde, que é o que nós mais comemos aqui em casa. Tem dessa outra que é mais comum aí no Brasil, mas eu prefiro essa aqui. Ela é mais gostosa. Assim, ó, dá para comer crua também. Fazer uma saladinha de abobrinha, nossa, fica maravilhoso. Pietro não vai comer, provavelmente ele não vai comer. Ele não gosta de abobrinha cozida, ele gosta de abobrinha em conserva igual pepino. Eu já fiz, eu acho, a receita das abobrinhas em conserva para compartilhar com vocês. Fiz no verão. Ó, essa aqui, a semente dela é menorzinha. Nem sempre eu mostro fazendo comida. Eu não costumo gravar todos os dias eu cozinhando, porque os almoços aqui em casa, as comidas aqui em casa são muito rápidas. Então, por isso que vocês não me veem cozinhando. Vou fazer aqui no prato. Eu tô com medo de cortar meus dedos nesse descascador.
Para ser mais seguro e mais rápido, eu vou fatiar nesse aqui mesmo. Acabou que não gravou essa parte, mas o tempero aqui é sal, pimenta, eu coloquei. A pimenta você pode colocar qual que você gosta. Eu tenho um mix de pimenta, um pouco de azeite e vou deixar essa abobrinha descansar. Eu já comeria ela só assim. Pra mim já é uma salada perfeita. Agora eu vou deixar ela descansando, pegando esse tempero. Você pode colocar mais ervas aqui se você quiser. Mas como eu vou usar a escamorça, que já é bem saborosa, e o speck, então não precisa eu colocar mais ervas aqui. Deixa eu provar se tá boa de sal. Maravilhosa. Aí agora eu vou fazer o molho branco e tostar, deixar os specks crocantes. E para fazer o molho branco, eu vou fazer de um jeito mais tradicional e mais simples. Então eu vou colocar um fio de azeite aqui, mas você pode usar manteiga ou outra gordura que você quiser. Eu cortei um dentinho pequeno de alho e agora eu vou deixar esse alho dourar. Pronto, alho dourado, cuidar para não queimar. E agora eu vou colocar uns 300 ml de leite. Tá, meio litro. Vou colocar sal, um pouquinho, depois eu provo. E aqui tem 1,5 colher de farinha de trigo, mas se você não gosta de farinha de trigo, você pode usar amido de milho. Eu vou colocar enquanto o leite tá frio ainda, para não embolar. Porque se embolar, não é que não vai ficar bom. Mas vai ficar empelotado. E para não correr esse risco, eu vou pegar um fouet. Ó, já começou a levantar fervura, eu desligo e ó, ficou bem lisinho. Enquanto eu liguei o forno para esquentar, eu torrei 2 pedaços de pão, porque eu preciso de farinha de rosca para colocar ali junto com a abobrinha agora na hora de montar. Então, eu não tenho farinha de rosca pronta em casa, eu peguei 2 pedaços de pão, coloquei no forno, torrou e agora eu vou fazer a farinha. Pronto, minha farinha tá pronta em nem 1 minuto, porque eu não quero que ela fique bem lisinha, eu quero que fique mais rústica assim. E para quem lembra, né, esse liquidificador eu fiz uma campanha e aí a empresa me mandou esse aqui, que é maravilhoso. Eu ainda tenho a mania de quando eu vou usar ele, de ficar segurando, mas não precisa segurar esse. É que os outros que eu tinha, sempre precisei segurar porque ou ele pulava ou sacudia demais. E esse é bem estável, mas eu ainda não perco a mania de segurar. Agora eu vou colocar ali na abobrinha. Espero que eu deixei ali para soltar a gordurinha. Uma coisa boa também desse liquidificador é que a tampa dele é bem vedada, então não derrama, chega até a ser ruim de abrir. Aqui também dá para colocar parmesão ralado, mas eu não vou colocar porque eu acho que é demais.
é muito queijo, já vai ter queijo ali. Aí mais parmesão, os italianos amam queijo, então quando tem queijo nas coisas é bastante queijo. E essa aqui é uma receita italiana. O pão serve para absorver um pouco do líquido da abobrinha, para que não solte muito. E agora eu vou montar. E esse aqui, antes de montar, eu vou dar uma quebrada nele. O bom é que assim eu já tiro o excesso de gordura. O molho branco já tá pronto. Aí eu não vou colocar molho branco embaixo, já vou começar colocando as abobrinhas. E eu gosto de fazer receitas mais diferentes, assim. Enjoa, né? Comer sempre as mesmas comidas. Então eu sempre procuro variar aqui em casa. Não comer feijão, arroz todo dia. Aqui em casa o cardápio é bem variado, mas muito rápido assim e simples. Risoto também, eu faço um risoto de fungo maravilhoso. A próxima vez que eu fizer, eu gravo para vocês. E tem uma pasta que é só com azeite e sálvia. Na verdade é manteiga e sálvia. É muito bom. Os italianos comem muito esse tipo aqui. E eu ainda não tinha comido. Aí o Léo fez semana passada. Nossa, que delícia. Quando eu fizer de novo, semana que vem, que o Léo vai estar trabalhando à noite e daí ele vai estar em casa para almoçar, aí eu faço para mostrar para vocês. Ó, o meu molho ficou um pouco mais duro do que eu queria. Dá para colocar leite ali? Dá. Mas não vou. Vou dar uma espalhadinha, porque eu também não vou exagerar aqui na quantidade do molho. E na comida aqui em casa eu não gosto de nada muito exagerado. É tudo que nem, não vou colocar muito molho, porque senão fica muito enjoativo. É um equilíbrio, né? Queijo também, nada de exagerar. Eu não consigo cozinhar com a mão suja, que nem eu passei uma água para tirar o excesso ali do pão, para pegar aqui na panela do molho. É mania minha, eu não consigo. Esse aqui você pode colocar na hora que tu quiser, que nem o outro eu coloquei em cima do queijo. Agora eu decidi colocar embaixo do queijo. Foi toda a abobrinha, que bom. Eu achei que ia sobrar. E agora eu vou colocar o restante do molho aqui em cima. Ele tá mais durinho porque ele já tá frio. O ideal é que fique mais mole. Podia ter colocado mais leite? Sim. Mas agora vai pro forno, então ele vai esquentar. Se você gosta de queijo, se você gosta de exagerar, tu pode colocar bastante. Eu não gosto, senão fica tudo muito em excesso. Aí vou pegar o azeite de novo e vou dar uma regadinha aqui. E vou colocar no forno por uns 25 minutos a 180 graus. O forno já pré-aquecido. Agora eu vou organizar a cozinha, que daqui 5 minutos eu tenho que sair para buscar o Pietro. E uma coisa que você sempre tem dúvida, Gra, como é que você mantém a cozinha organizada na hora de cozinhar? Ó, eu fiz tiramisu mais cedo e gravei para compartilhar lá no Instagram. As coisas que não vão para a máquina eu já lavei, já sequei e já guardei. Aí aquelas que eu ralei a abobrinha, que não vão para a máquina também,
já estão limpas, aqui escorrendo. Daqui a pouco eu venho e termino de secar e guardo. Agora eu vou lavar o liquidificador e essa panela que eu não vou colocar na máquina. Gra, por que você deixa a torneira aberta? É porque aqui a água é aquecida a gás. Então não compensa eu ficar ligando e desligando quando eu lavo a louça rapidinho. Para vocês pode parecer que demora um montão, mas aqui para mim é bem rápido, é questão de segundos eu lavo as coisas, ó. É só passar a bucha aqui com detergente e já vou enxaguar. Então eu vou gastar mais gás ligando e desligando do que manter a água quente. Então é bem rápido. Só se alguma coisa que eu demore mais para lavar, daí sim, eu acabo que fecha a água. Mas se não, se é rapidinho, se é coisas que estão limpas, é só para passar mesmo uma bucha e eu não vou demorar, aí eu deixo aberta. Que nem aqui, ó, aqui eu vou demorar para lavar um pouquinho mais, porque eu tenho que cuidar para não passar os dedos nas facas ali embaixo, para não me cortar. Aí eu fecho a água. Liquidificador limpo e essa panela eu vou deixar de molho por causa das beiradas aqui em cima. Deixo ela de molho e depois eu pego a escova, que eu tenho uma escovinha aqui, e esfrego ali e tiro aquela sujeirinha. Sempre um paninho, sempre esses paninhos que vocês veem nos vídeos, tá sempre aqui na pia. Todo dia eu troco e eles ficam por aqui para me auxiliar. Ó, lavei, já passei o pano ali para tirar qualquer vestígio de água, para não estragar isso aqui, que já faz mais de um ano que nós estamos nessa cozinha e ela está intacta. Agora eu vou lá buscar o Pietro para almoçar, que hoje é o dia que ele vem em casa, almoça e eu levo ele de volta. E aí depois nós conversamos mais. Já voltamos e como eu já sabia, Pietro não vai querer comer lasanha, então eu vou esquentar uma massa para ele. Ontem eu fiz massa, então sobrou, aí eu vou esquentar para ele comer. E também tem frango com molho branco que eu fiz. Já vou esquentar tudo porque o André tá em casa hoje, então provavelmente ele vai querer pasta também. Podia ter pego a panela maior. Coloca os negocinhos americanos ali na mesa pra mamãe. Estão ali na cadeira. Mas eu posso aparecer só assim? Sim. Que Pietro tem? Tem um. Aqui tem 3, ó. Guarda esse, usa esses. Depois, quando eu posso pegar o pão? Daqui a pouquinho, amor. Só um átomo. Ó, tá pronto. Venha. Esse é o seu. Diz oi pra titia. Oi, titia. Tá com calor. Chegou e já foi tirando as roupas. Aqui dentro tá gostoso, né, filha? Mas lá fora tá muito frio, né? Hoje teve geada de manhã, o tempo nublou, o sol tá escondido atrás da nébia e tá bem frio fora. E o André? Diz oi pra titia. Oi. O André tá de pijama ainda, né, meu amor? Vai lá, ó, comer a massa. A lasanha da mamãe já tá quase pronta. E agora? Sei de ti lá. Lasanha já tá pronta. Agora eu vou tirar do forno pra cortar um pedaço pra mim. Tem que cuidar com o vapor que sai. Bonita ficou, cheirosa, tá um cheiro de comida gostosa dentro dessa casa aqui. Nossa, tá se desmanchando.
A abobrinha ficou no ponto que eu gosto. Eu não gosto da abobrinha mole, molenga, sabe? Eu gosto dela um pouquinho mais al dente. Olha só como ficou. Isso que eu nem coloquei tanto queijo, né? Olha a quantidade de queijo que aparece aqui. Claro que isso aqui tá super quente. Que delícia! Maravilhosa! Façam! É a primeira vez que eu faço assim. Nossa, perfeita! O Léo já chegou e agora ele vai provar a lasanha. O André adorou, né, André? E só, claro, não vai estar quentinha que nem quando eu comi. Daí, Léo. Boa, né? Boa. É? Boa? Tá morna ainda? Tá morninho. Buona, André? Ti è piaciuto? Come dicono gli italiani? Così? Mas o Pietro nem assadiado. Não quis. Provado, amor? É, sim. Vou fazer mais vezes. Buonissima. A zucchini ficou no ponto certo, né? Nem mole, nem dura, né? Ficou al dente. Così. A pena que gostei. Você gostou, meu amor? É? Dos 2 pratos. Dos 2 pratos, né? A pasta e a lasanha. E o bom é que é uma lasanha que não vai massa, né, amor? Pra quem não come glúten, é um prato perfeito. E pra quem é alérgico à lactose, também pode substituir os queijos, aqueles 0 lactose, né? Vou mandar pro Filippo a receita. E no Brasil não tem esses pack, pelo menos eu nunca vi. Então dá pra substituir por bacon. Na verdade é um bacon, né? É como se fosse um bacon esses pack, né? O speck é um... Tipo, né? Tipo de mim. O speck é o dos Trentino, né? É o prosciutto dos Trentino. E então dá pra substituir por tirinhas de bacon pra ficar crocante. E faz toda a diferença, né? Mamãe, olha, sem fazer carê. E o molho branco, tá bom? Sim. Eu fiz aquele tradicional mesmo, só esqueci de colocar um pouquinho de noz moscada. Também gostei do molho branco. Já vou fazer um cafezinho pra nós tomar. Já cortei aqui o tiramisu, porque eu gravei essa parte pro Instagram. E esse tiramisu eu fiz um pouquinho diferente do que eu compartilhei no canal. Esse aqui, ele não vai gema. Ele só vai as claras pasteurizadas. Eu já compro as claras pasteurizadas e daí é bem rápido para fazer. Você faz essa sobremesa aqui em 15 minutos. O que mais demora para deixar ela gelar. Em média 1 hora, 2, para ficar bem geladinha e gostosa. É muito boa. É uma das receitas favoritas do André, né, André? Aqui fatia azul. Então eu faço o tiramisu com bastante frequência aqui em casa. E, claro, uso as claras pasteurizadas já, porque para fazer com ovo tradicional tem que ser ovo bem fresco. E nem sempre nós vamos aqui na vendinha que tem aqui, que eles vendem ovos frescos. Então, para evitar qualquer risco, eu uso claras pasteurizadas. Acho que vocês já devem ter visto. Aqui elas vêm assim, ó. Aqui se chama albume, né? E ela é bem líquida. Tu sacode aqui e diz, mas isso não vai dar certo. Mas dá certinho sim, ela fica firme, igual uma clara normal de ovo fresco. Então eu uso essa aqui pasteurizada. E o tiramisu, esse que eu faço, eles comem bastante não, é uma das preferidas deles porque não fica tão doce. Imagina, essa receita toda eu uso 2,5 colheres de açúcar. Vai 2 nas claras e meia para adoçar o café. Porque o restante do doce tá no próprio biscoito, porque ele já tem uma camadinha de açúcar em cima. E aí eu evito de colocar muito açúcar para ficar muito enjoativo e também açúcar em excesso, né? Sabemos que não faz bem.
que, meu filho? Tá gelado? Um pouquinho. Mãe, Hum. mas eu gosto de batatinha na hora do almoço. Não. Quando a mamãe separa a batatinha. É? Batatinha. Vou deixar o pedaço do papai aqui já no prato. Sim, já tá E quase. aqui em casa todos comem essa receita. Essa sobremesa, né? Pietro também adora, mas Pietro só vai comer quando ele voltar da escola. Mãe, já terminei, o que mais? Quer mais? Sim. Tá. Mãe, você sabe a última vez Hum. que o Pietro não queria um prato do Pietro? Hum. Eu comi o meu e o do Pietro, mas o Pietro não queria mais. Se não comer tudo, para deixar, meu amor. E daí, mãe, daí já encheu, eu já enchi da minha barriga, daí pronto. Uhum. Fazer e ver tablet. Tablet Vecchio do Pietro tem uma capa nova, mas agora não é nova, Vecchio. Uhum. Tem um negócio para apoiar, daí não precisa mais um negócio de madeira, né? Mas o tablet da plataforma que usa um negócio de madeira. E o Vecchio meu para colocar algumas coisas para apoiar. É, né? Uhum. Essa receita é boa quando é calor, porque fica gelada por causa do café. Até eu tenho que medir quantas são 3 mocas que eu faço de café. Mas eu nunca medi em ml para saber quanto que vai. Hoje eu vou ter que medir porque eu tenho que deixar bem certinho ali no Reels que eu vou colocar no Instagram. Mas eu acho que é 250 ml de café ou 300. Vai depender do tamanho da bolacha e qual é o tipo. Essa que eu uso eu preciso fazer 3 mocas porque ela puxa muito o café. Mãe, você pode fazer todos os dias tirar sua lasanha, que a lasanha era muito boa. É? E o tiramisu também. Mas tiramisu não pode comer todo dia, né? É só de vez em quando, porque é uma sobremesa, né? Não podemos ficar se entupindo de doce. Sim, mas depois do almoço, quando o almoço baixar, a gente pode comer, né? É.